Estou de volta para o vídeo 3 da aula 4 de Introdução ao Estudo da Teologia. Nos slides disponíveis que estão inseridos na plataforma, vocês verão alguns gráficos, por exemplo, sobre o vídeo 2 desta aula 4, tem aí um gráfico das fases predominantes da teologia, diria, patrística e entrando na teologia medieval. Fases predominantes, então vocês vão ver aí um gráfico dos séculos I até o século III, depois do século III ao IV, IV ao V, e do século VI ao século VII. Vocês verão os séculos, as tendências hegemônicas e também nomes de teólogos e escritos principais. Não vou me deter aqui agora porque tudo isso está no bojo, no conteúdo da nossa aula. Vamos fazer aqui uma avaliação crítica da teologia patrística. Por exemplo, uma avaliação crítica sobre a exegese patrística que marcou o imaginário cristão e também a sua formação. Quer os dogmas cristológico-trinitários, quer as práticas sacramentais e muitas atitudes e crenças referentes à própria vida humana. Também à morte e ao pós-morte foram moldados por ela e repousaram em seus alicerces. O estudo das fontes patrísticas esteve na raiz do movimento de renovação e revitalização da Igreja, bem como na atualidade, respectivamente. A patrística apresenta alguns limites. Graças à crescente vinculação da Igreja com a ordem política estabelecida, presta menor atenção ao concreto histórico e ao valor profético da fé. Em virtude do compromisso crescente com o poder imperial romano, o forte sentido das coisas futuras e também novas tende a se diluir. Acontecem assim progressivas desescatologização e também a deshistorização da teologia. Deixando a teologia da patrística, entramos agora na teologia escolástica medieval. A teologia escolástica medieval atravessou praticamente 8 séculos. 8 séculos. Marcando ainda a presença na Idade Moderna. Podem-se identificar aqui grandes fases. A de transição e gestação da dialética, a grande escolástica e a escolástica tardia. Embora a teologia medieval, ao seguir Agostinho, grande teólogo, mova-se inicialmente no horizonte filosófico neoplatônico, ela cede lugar a Aristóteles, elaborando então nova síntese. E aí podemos ver aqui, sobre a teologia escolástica medieval, as 3 entradas de Aristóteles, 3 entradas de Aristóteles na teologia, funcionando como um divisor de águas entre, aí vem a teologia agostiniana e agora a teologia de Tomás de Aquino, com base em Aristóteles. No século VI, o pensamento de Aristóteles fazia-se presente na gramática.
influenciando, portanto, as regras do discurso. Graças às traduções de suas obras lógicas por Boécio. Nos séculos XI e XII, condiciona o raciocínio com a dialética e o método de si et non, sim e não. Por fim, entra na teologia no século XIII por meio da metafísica, com suas categorias globalizantes para compreender o ser humano e o mundo. Etapas da escolástica. Primeiro vem a gestação, a sua gestação. Esta fase compreende os séculos de 7 a 10. A Igreja e a sociedade do Ocidente vivem imersas em certa estagnação. A cultura greco-romana sucumbe diante das invasões bárbaras no Ocidente e da ascensão do islamismo no Oriente. No ambiente rural feudal, estático e conservador, a teologia é veiculada nas escolas de abadias e bispados por meio de obras. Abadias era uma congregação regida por um abade, tinha um presidente lá que era um monge. E, sendo o ambiente rural, feudal, estático e conservador, a teologia sendo veiculada através de abadias e bispados, por meio de suas obras predominantemente de compilação e de reprodução. O que acontecia não era um refletir, um raciocinar, como no princípio, mas era apenas uma compilação e reprodução do que havia já sido escrito. A teologia se limita apenas, nesse tempo, a leituras e a comentários da Escritura, influenciados por textos da patrística dos pais da Igreja. Depois vem os inícios. Dos séculos 10 a 12, presenciam-se mudanças significativas, tanto na sociedade como na Igreja. Surgem comunas, pequenas comunidades, corporações, ordens religiosas unificadas, movimentos das ordens mendicantes. Nascem também aí as universidades no Ocidente. E todos estes fatores impulsionam a teologia de diversas formas. Entre 1120 e 1160, descobrem-se escritos aristotélicos que fornecem uma teoria crítica, a saber, a da demonstração. Analíticos 1 e 2, tópicos e raciocínios sofistas. E eles moldavam nova mentalidade. Como era essa nova mentalidade? O pensamento pelo confronto, resultante da aproximação dialética de negação e afirmação. E com a entrada da dialética, cria-se um conflito entre tradicional e inovador. A partir do século XI, distinguem-se 6 elementos no ensino da escolástica. Primeiro, a lexio, explicação do mestre. Os estudantes devem reter informações na memória. 2. Comentarium, exegese das grandes obras dos mestres do passado. 3. Quaestio, desenvolvimento dialético, submetendo determinada afirmação a uma elaboração crítica. 4. Disputatio, estudantes e mestres discorrem juntos sobre temas e pensamentos de determinado autor ou de certa obra. 5. Quod libet. Quod libet. Isto é, extensão da disputatio, das questões, discussão livre sobre qualquer espécie de assunto. 6. Sententiae,
retomada de sumas teológicas. Nos inícios da escolástica, a teologia era ensinada nas escolas de catedrais e de mosteiros. Então a reflexão teológica ela vai deixando de ser uma decoreba, sim e não, para se tornar uma reflexão dialética, de afirmação e também de contra-afirmação, de disputa, de embates teológicos. O esplendor da escolástica. Lentamente as universidades passam a serem centros de intensa vida intelectual. Ensina-se a sacra doutrina, doutrina sagrada, no horizonte de outras ciências e também das artes. Os teólogos, como professores, exercitam a análise metódica e crítica e o raciocínio dialético. Difundem-se e utilizam-se as obras, outras obras de Aristóteles. Portanto, as obras de Aristóteles vão entrando gradativamente no Ocidente. E essas outras obras estão ligadas à metafísica, à política e também ao tratado da alma, além de escritos cosmológicos. No entanto, as reações também surgiram. Foi publicada na França. Sempre existirão reações na história da humanidade e principalmente na história da teologia. Foi proibida na França a leitura das obras de Aristóteles, na cátedra das universidades. Isso se deu de 1212 a 1220. Mesmo assim, o pensamento aristotélico avança decididamente, impõe-se lentamente certa autonomia do profano no plano do pensamento com o exercício da filosofia e das ciências humanas. No âmbito político, houve tensões entre o poder mundano e a autoridade eclesiástica. No campo do pensamento, restabelece-se a distinção entre o crer e o compreender. Legitima-se o conhecimento e não há mais lugar para o mero decorar. Não é mais decoreba, não é mais o mero decorar. Tomás de Aquino, figura máxima, insuperável da escolástica, se destaca a ponto da teologia obediente à revelação ser considerada ciência. Tomás de Aquino deixa o legado do seu conhecimento através da Suma Teológica, uma vasta teologia, vários volumes, várias reflexões, e passa a ser, por vários séculos, o texto básico do conteúdo da teologia e a referência de seu método. Por outro lado, coexistiam outras formas de teologia que não reconhecia a teologia como ciência. Por exemplo, a monástico-agostiniana, é uma forma de teologia monástico-agostiniana. Teologia de Agostinho trabalhada, repensada nos mosteiros. A de São Boaventura e a escola franciscana. Essas foram escolas que negavam a teologia como ciência e que estudavam teologia para se alcançar a santidade pela vida com Deus. Portanto, foi havendo uma dicotomia entre ciência e fé, entre ciência e devoção. Aí também nos slides que estão dispostos na plataforma também tem aí os grandes momentos da escolástica, séculos 8 a 10, 11 e 12 e também 14 e 15. Tem aí o período a etapa de gestação, inícios, alta escolástica, escolástica tardia e seus expoentes.
Características da escolástica a partir de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino refaz a relação entre credere e intelligere. Passa a distinguir e unir. O princípio patrístico de crer e compreender deixa-se substituir por crer e compreender. Não é crer para compreender, mas crer e compreender. O movimento do pensamento de Tomás de Aquino descreve uma elipse e não um círculo. Também descrevo no gráfico aí o que significa a elipse, graficamente nos slides, que é uma forma de teologia gerada pela conjugação de um duplo foco: a ciência de Deus comunicada pela revelação, teologia, e a ciência do homem alcançada pela reflexão autônoma, a filosofia. O duplo foco gera um único movimento ou curva, daí não ser cíclica, um ciclo, mas como diria aqui, uma reflexão autônoma e junto com uma teologia com base na revelação. Portanto, o duplo foco gera um único movimento ou curva. Assim, a originalidade de Tomás de Aquino consistiu em descobrir que o ponto de vista de Deus e o ponto de vista do homem podem realmente conjugar-se para dar origem a uma visão de mundo coerente e harmoniosa. Portanto, aí tem o gráfico também, tem Deus e o homem juntos, que dão uma visão de mundo coerente e harmoniosa. Obedecendo à dinâmica de sua experiência interior, simultaneamente espiritual e intelectual, Tomás de Aquino empreende duas operações de imenso alcance: a assimilação de Aristóteles e a recriação dos elementos tradicionais da fé e da cultura cristãs, a partir das heranças bíblicas, patrística e filosófica, especialmente neoplatônica e aristotélica, que chegaram até ele. Mantém o contato da escritura e também da espiritualidade. O alto grau de especulação intelectual não distancia da experiência mística e da prática da caridade, mas a escolástica tardia favorece esse distanciamento. É interessante, veja como a teologia ela tem seus altos e baixos, né? A escolástica tardia favorece esse distanciamento. O contato com a filosofia aristotélica amplia o horizonte teológico. Algumas categorias de Aristóteles fornecem chaves paradigmáticas para compreender melhor, organizar e aprofundar os dados da fé, potência e ato, matéria e forma, as 5 causas: material, formal, eficiente, final e exemplar. 5 causas. E também, para completar as 5 causas, né? Final e exemplar, substância e acidente, etc. O que Aristóteles entendia por ato? Ato é a própria existência de algo. E o que ele entendia por potência? É tudo aquilo que um determinado ente pode vir a ser. No capítulo 8º do livro 9 da Metafísica, Aristóteles afirma que o ato é anterior à potência. A teologia se compreende como ciência no sentido aristotélico, isto é, conhecimento conceitual,
certo, evidente, mediado por seus próprios princípios e causas, pelos quais uma coisa é o que é. Vou repetir. A teologia se compreende como ciência no sentido aristotélico da seguinte maneira: é conhecimento conceitual, certo, evidente, mediada por seus próprios princípios, causas e pelas quais uma coisa é o que é. Avaliação crítica. A teologia escolástica medieval contribuiu singularmente para o processo de interpretação da fé, ao passar de símbolos e analogias para conceito, imprime rigor teórico ao ato de pensar a fé, e ao utilizar a lógica estrita, servindo-se do método dedutivo e articulando categorias abrangentes, ganha cidadania do âmbito do pensamento articulado pela razão. Por isso, compartilha seus limites, tais como forte conceitualismo, racionalismo, essencialismo, abstratismo, tendência ao dedutivismo e fraca consciência histórica, por considerar objeto da ciência somente as coisas necessárias e universais. Portanto, exclui com isso as necessárias e contingentes, ignorando assim o lado concreto, histórico, experimental, pessoal e relativo do ser. Encerro aqui o terceiro vídeo da aula 4 e volto para trazer a você a reflexão sobre a teologia católica, antimoderna e manualística. Até lá, então.